porque a partir desse momento é uma escolha sua se essa emoção vai gerar o tipo de ação A ou o tipo de ação B. Do ponto de vista do ego, ele está simplesmente protegendo a gente. É a única forma que ele conhece, de fato, de nos proteger. Quando o ego categoriza alguma coisa, coloca uma etiqueta num objeto, ele não consegue mais se relacionar com o objeto e só se relaciona com a etiqueta. O ego não é autônomo, ele não tem livre-arbítrio, porque simplesmente ele não é uma entidade real. De tal forma que o ego funciona para a consciência como essa camada, um filtro, e o ego vai perdendo força simplesmente porque ele só pode ocorrer de uma forma inconsciente. Mas então o ego é o vilão da história, certo? Não necessariamente. Olá guerreiro, olá guerreira, eu sou Gilberto Zambianco Jr., bem-vindos de volta ao segundo vídeo da série sobre a mente humana. No último vídeo nós discutimos a origem evolutiva do ego dentro da mente humana, como que ele controla nossas ações através de um sistema de pensamentos, emoções e, por último, as ações. Agora, nesse vídeo, a ideia é nós darmos um passo um pouquinho mais profundo dentro do que seriam as principais características do ego. E nós vamos fazer isso refletindo sobre alguns questionamentos. O primeiro deles é se o ego é esse software, essa ilusão que se passa por mim durante a minha vida, então o que de fato é real? Outro questionamento será como que eu posso identificar se um comportamento que eu estou tendo ele é influenciado por esse mecanismo do ego? Ou seja, quais são as principais características do ego? Um outro ponto que nós vamos considerar é se o ego é essa ilusão, esse mecanismo, só esse software que existe na minha cabeça, da onde que ele veio? Por que ele existe? Qual que é a função dele? Será que foi só um erro da evolução ter instalado esse software na nossa cabeça? E por último, mas o mais importante é como que nós podemos trilhar essa jornada onde nós conseguimos nos dissociar, nos separar do nosso ego, parar de se identificar com o nosso ego. Indo então para esse primeiro questionamento, que é se o ego é essa ilusão, esse mecanismo, o que sobra de fato como verdadeiro? Quando nós excluímos o ego da jogada, só pode sobrar a verdade, só pode sobrar a consciência, só pode sobrar aquilo que nós somos de fato, aquilo que nós somos em essência. Vamos dizer então que nós somos apenas consciência, a consciência pura. É por isso que várias vertentes espirituais ao longo do mundo e ao longo da história têm explorado esse conceito de consciência. Para dar um exemplo, isso aqui é um texto do hinduísmo, no Bhagavad Gita, que diz: assim como o Sol está situado num único lugar, mas ilumina o universo inteiro, do mesmo modo, uma pequena partícula de alma espiritual, embora situada no coração deste corpo, ilumina todo o corpo através da consciência. Logo, a consciência é uma prova da presença da alma, assim como o brilho do sol ou a luz é a prova da presença do próprio sol. Então nós, eu e você, somos individualmente consciência pura. Podemos dizer que somos uma consciência individual que faz parte de uma consciência coletiva, de uma consciência total, não só dos seres humanos, mas de todo o universo. Indo agora para o segundo questionamento, que é sobre as principais características do ego, sabendo que nós somos consciência, como que nós conseguimos identificar um processo do ego ou um processo da consciência? Para simplificar, novamente, nós precisamos definir o ego como um subproduto da evolução que durante a nossa vida ele finge ser eu, ele nos dá a ilusão de que somos alguma coisa, sempre apegado a essa ideia separada do todo. E uma característica importante do ego é essa função primária de etiquetar as coisas, dar nome e separar uma coisa da outra. Por exemplo, uma árvore, um animal, um ser humano, aquilo que é bom, aquilo que é ruim, aquilo que é ameaçador, aquilo que não é ameaçador. De tal forma que o ego funciona para a consciência como essa camada, um filtro através do qual a consciência consegue experimentar o mundo de fato. Mas nessa característica é importante notar que o ego não sabe de fato de alguma coisa.
quem sabe de qualquer coisa é necessariamente a consciência. Isso porque quando o ego categoriza alguma coisa, coloca uma etiqueta num objeto, ele não consegue mais se relacionar com o objeto e só se relaciona com a etiqueta. Então a única forma do ego se relacionar com o mundo é vendo tudo separado, tudo distinto uma coisa da outra. E só a consciência tem o poder de juntar tudo isso e ver o todo. E é claro que essa dificuldade em juntar as coisas é um lado negativo dessa característica do ego, no entanto, tem um lado positivo que foi essa categorização que permitiu com que o ser humano desenvolvesse qualquer tecnologia e chegasse aqui no nível que nós conhecemos o mundo hoje. Mais algumas características do ego. O ego não é autônomo, ele não tem livre-arbítrio, porque simplesmente ele não é uma entidade real. A consciência, sim, é uma entidade real, é ela que possui o livre-arbítrio e ela que tem autonomia e soberania nas suas decisões. Uma outra característica que é muito importante nessa compreensão daquilo que é o ego é que ele é orientado para o negativo. E foi através desse viés negativo que ele nos trouxe até aqui. E para que a gente possa entender melhor como que essa coisa de ser negativo influencia na evolução, considera o seguinte cenário. Imagina, muito antigamente, duas tribos vivendo separadas, a tribo P e a tribo N. Uma característica dos indivíduos da tribo P é que eles tinham um viés extremamente positivo de tudo que acontecia. Eles viviam na paz e no amor, sempre vendo o lado bom das coisas. Já a tribo N, a tribo negativa, tinha esse viés mais negativo de ver perigo em tudo, de ficar sempre esperando pelo pior. Digamos então que essas duas tribos, a P e a N, vão ser em algum momento atacadas por um grupo de leões. Esse grupo de leões se aproxima das duas tribos, as observa e em algum momento vai atacá-las. Qual você acha que é a tribo que tem mais chance de sobreviver, de notar, de fazer alguma coisa com relação a esse ataque? Para mim, é evidente que as pessoas que têm mais chance de sobreviver a esse ataque hipotético dos leões é a tribo N. Simplesmente porque essa primeira tribo, a tribo P, está lá na paz e no amor e talvez não note essa aproximação dos leões. E se notar, talvez pense em algo, nossa, que leões lindos, maravilhosos, enquanto os leões vão fazer uma refeição deles. Já a tribo N, com seus pensamentos negativos e sempre esperando o pior, tem mais chance de notar esses leões se aproximando e tomar alguma ação que impeça ou que diminua o impacto desse ataque. E essa história hipotética das tribos serve para mostrar como que esse viés negativo do ego, que sempre vê perigo em tudo, pôde trazer a gente até os dias de hoje. No ponto de vista do ego, ele está simplesmente protegendo a gente. É a única forma que ele conhece, de fato, de nos proteger, de permitir que a evolução aconteça. E um outro aspecto do ego é que todo esse mecanismo vai ocorrer sempre de forma inconsciente. Isso porque o ego tem essa característica de ser o nosso piloto automático, quando nós não estamos conscientes das situações. Isso porque a forma como o ego opera é simplesmente reagir a estímulos externos, gerando esse sistema de feedbacks interno. Um exemplo disso é quando, por exemplo, você sente muita raiva ao ver uma pessoa falando de um candidato da política que ela se identifica e você não. E o que acontece nesse cenário é simplesmente esse processo inconsciente que o ego pega um estímulo externo e aciona esse mecanismo interno, através dos seus pensamentos, baseados nas suas crenças de apego nessa questão política, vai gerar essa emoção da raiva. Outra característica é que algumas pessoas se referem ao ego como sendo nossas intuições ou até nossas partes mais instintivas, quando na verdade o ego é apenas aquela camada que comenta em cima das nossas intuições e dos nossos instintos. Como exemplo, imagina que você esteja numa semana extremamente puxada no trabalho, numa jornada pesada, onde você se sente extremamente cansado e com necessidade de dar um tempo, de descansar. A sensação de cansaço e a necessidade de descanso são provavelmente reações genuínas do seu corpo que está tentando comunicar com a sua consciência esses aspectos. No entanto, o ego ele entra no meio do caminho dessa comunicação comentando coisas do tipo: nossa, mas eu não consigo trabalhar tanto mais. Ou, por exemplo, meu Deus, eu preciso ficar mais resiliente, estou ficando fraco com o tempo. Então essas interpretações de viés negativo vão vir da interpretação desse filtro que é o ego. E apesar de parecer a princípio que esses exemplos são simplistas demais, não se engane, esse tipo de fluxo, pensamento, emoção, ação,
acontece o tempo todo, o dia todo, inúmeras vezes ao longo dos nossos dias. E é por isso que hoje em dia o ego se torna apenas uma ferramenta que suga a nossa energia, ao invés de ajudar de fato em alguma coisa. E essa energia poderia estar sendo usada em outras coisas, novos projetos, qualquer coisa que seja de fato construtiva. Mas então o ego é o vilão da história, certo? Não necessariamente. Além dessa função evolutiva que nós já comentamos, o ego tem uma outra função, digamos, cósmica. E para entender isso, considere o seguinte: se eu e você somos consciência pura, parte de uma consciência maior, uma consciência divina do todo e do universo, então é claro que nossa consciência só pode ser perfeita e infinita. Mas em algo que é infinito, não podem existir lacunas. Não pode haver espaço sobrando, não pode ter escassez dentro daquilo que é infinito, não pode ter separação. Então, naquilo que é infinito, só faz sentido existir a unidade. Isso porque qualquer ideia de separação ou de falta quebraria esse senso de infinitude, de perfeição. E nós podemos dizer que a função principal da consciência no universo todo é a evolução. E a consciência evolui através da experimentação, ela vai se experimentando. Para que a consciência se experimente, no entanto, ela precisa gerar um contraste, uma distinção entre aquilo que ela não é, para descobrir aquilo que ela é. De forma bem simples, é como se nós precisássemos do frio para definir o quente, do alto para definir o que é baixo e assim por diante. O que acontece então é que essa consciência infinita, ela se desdobra em uma alma. E essa alma, por sua vez, ela se desdobra em um corpo físico, várias e várias vezes, várias e várias encarnações. E a consciência, que precisa de contraste para se experimentar, ela cria dentro desse corpo físico o ego, que nós sabemos que tem esses mecanismos e esse viés de negatividade que são a origem de todo o sofrimento na vida humana. Ou seja, a consciência utiliza o ego como uma ilusão de separação e negatividade para que ela possa saber aquilo que ela não é e, portanto, saber aquilo que ela é, que é a consciência pura e perfeita. Trocando em miúdos, é quando o ego gera essa ilusão de separação e negatividade, gerando o que nós entendemos como sofrimento, que ele funciona como um acelerador, um catalisador da nossa evolução, da evolução da nossa consciência. E para que a gente entenda melhor como que o ego, através do sofrimento, atua como catalisador para a evolução da nossa consciência, vamos pensar como que uma lagarta chega no estado de borboleta. A lagarta vai indo de folha em folha, comendo tudo que vê pela frente, simplesmente fazendo aquilo que ela é programada para fazer. Até que, de repente, ela sente que ela está extremamente satisfeita, ela para em algum lugar e um processo começa a atuar ali. Nesse processo, a lagarta vai virando um casulo, uma espécie de parede ao redor dela. E a lagarta vai vivendo dentro desse casulo um processo de transformação, de tal forma que em algum momento esse lugar está muito apertado. E quando esse processo termina, a lagarta virou uma borboleta, mas foi através da pressão do casulo, do sofrimento que ela passou dentro do casulo, que ela pôde começar a ter essa vontade de quebrar esse lugar para poder então sair voando pelo mundo sendo uma borboleta. E é dessa forma que o ego também nos pressiona, gerando essa sensação, essa ilusão de sofrimento para que a gente possa se sentir extremamente desconfortáveis e comece a quebrar esse casulo. E um ponto-chave dessa comparação é que a lagarta, em momento algum, sabe que ela está prestes a virar uma borboleta. Ela simplesmente sofre dentro do casulo, sente essa pressão e passa por tudo isso para que finalmente ela possa se libertar e voar. E é assim que, ao começar a entender esses mecanismos inconscientes, através da colocação da sua consciência nesse processo todo, que você começa a se conhecer melhor e que você começa a entender o que verdadeiramente você veio fazer no mundo. Nós precisamos lembrar que o objetivo desse mecanismo, desse fluxo, é fazer com que nós tenhamos uma determinada ação. E nesse fluxo inconsciente do pensamento, emoção e ação, é nesse ponto da emoção, entre a emoção e a ação, que a consciência pode começar atuando. Porque a partir desse momento é uma escolha sua se essa emoção vai gerar o tipo de ação A ou o tipo de ação B. Quando você nota esse fluxo e decide agir no meio dele, você dá espaço para que a consciência, ou seja, o seu eu verdadeiro,
tome a decisão por você e, portanto, repetindo esse processo, o ego, esse software, vai perdendo força. E o ego vai perdendo força simplesmente porque ele só pode ocorrer de uma forma inconsciente. Quando você atua de forma consciente, quando o seu eu, que é consciência, atua em cima desse processo, o ego necessariamente começa a se dissolver. E quando nós conseguimos fazer esse movimento de retirar o ego do centro das atenções, do palco da nossa vida, é que nós liberamos espaço na vida e na nossa própria mente para que o verdadeiro protagonista, que é a nossa consciência, possa tomar a rédea das nossas vidas. E se você sente essa vontade, essa curiosidade de saber quem você é de verdade, o meu conselho é que você se apegue o máximo que puder nessa consciência, por menor que ela seja, porque não há nada que a consciência queira mais do que se conhecer e se expandir. Então, se essa vontade existe, quer dizer que trilhando esse caminho você vai chegar lá. Você vai descobrir o que você é, quem você verdadeiramente é, porque é essa vontade que começa a guiar a nossa consciência. E o ego, todo esse mecanismo do sofrimento, só pode ser um movimento inconsciente. E aonde existe a consciência, por menor que ela seja, ela vai cumprir o seu papel de expansão. E se esse conteúdo ressoa com você, você pode deixar aqui qualquer comentário ou qualquer sugestão que eu vou dar o meu máximo para que eu encontre a melhor resposta dentro desse assunto.